Temperatura: 27 graus Celsius. Umidade relativa do ar: 53%. Condição do ar para a respiração humana: qualidade adequada. Atenção, já bastante para a base no planeta Arret. Repito, já bastante para a base do planeta Arret. O ar na Terra voltou a ser respirável. Repito, o ar na Terra voltou a ser respirável. Conseguimos! Em breve poderemos voltar. Olha, eu vou ter que contextualizar essa peça pra vocês, porque senão vai ficar tudo muito sem pé nem cabeça. Bom, primeiro, o importante é dizer que se trata de uma peça existencialista. E o que seria uma peça existencialista? Que não se trata de existência, mas da extinção. Extinção em massa. Ouço seu latido, mundo pequinês, mundo comprimido, umidades por mês. Nesse grande mês pet shop, a cultura é um sabão, artigo de fim de estoque, aproveite a ocasião. Mundo, mundo, mundo cão, mundo, mundo cão, mundo, mundo, mundo cão, mundo, mundo cão, mundo, mundo, mundo cão, mundo, mundo cão. Voltamos com o segundo bloco do Cultura Livre. É com imenso prazer que a gente recebe aqui o Túlio Paniago, ele que é jornalista, roteirista, dramaturgo, escritor e mais um monte de coisa, é compositor também de música, né, com Dos Heróis. O Túlio tá aí, multiartista, Túlio? Ah, pois é, Lô. Eu acho que é legal essa experiência em diferentes áreas, né, porque a gente tem uma tradição mesmo, acho que pós-revolução industrial, enfim, Fordismo e tudo mais, que condicionou a nossa existência a fazer algo específico, né? Essa coisa da especialização, enfim. Então eu acho que é interessante, assim, enquanto desenvolvimento humano mesmo, explorar possibilidades em diferentes áreas, enfim, não segmentar tanto, sabe? Eu procuro isso. Sim, realmente, aquela coisa da gente, tipo aquela cobrança, você vai fazer faculdade de quê, né? Sendo que você pode experienciar tantas outras coisas, né? É verdade. A gente, ser humano, a gente gosta disso, né? Porque quando você vai fazer a faculdade, você nunca está certo do que é aquilo que você quer fazer, né? Ah, eu quero fazer isso. Talvez, eu quero fazer isso, mas eu quero fazer isso também. Gostei, vou levar isso para a vida. Sim. Aí você entra na faculdade com 18, 20 anos, aí você não tem maturidade, assim, você nem está formando ainda uma identidade, você não tem ainda uma direção assim definida, né? Isso é meio que condicionado a escolher essa opção e seguir por ela pelo resto da vida, né? No caso, eu escolhi jornalismo, concluí a faculdade de jornalismo e ainda continuo trabalhando com jornalismo, mas procuro também experienciar essas outras áreas, né? Verdade.
O Túlio, que a gente acabou de ver agora um trailer do Depois do Fim do Mundo, vem sempre um outro dia, que foi uma experiência também bem diferente, que foi o teatro digital, né? Então a gente está vendo aí um formato também de escrita diferente, que é uma escrita para o digital, para um outro ritmo, para um outro tempo, né, Túlio? Então como é que foi você experienciar isso? Como você entra para a dramaturgia, para começar a compor suas primeiras dramaturgias, ainda era o teatro presencial, aí você vive uma pandemia e aí você começa a experienciar a dramaturgia escrita para um teatro digital. Você vê muita diferença da dramaturgia do presencial para o teatro digital? Sim, é totalmente diferente, porque para se pensar o teatro digital, né, o teatro virtual, a dramaturgia ela já se coloca em outro lugar. A gente já tem que pensar, é claro que a encenação que resolve a maioria das questões, mas a gente tem já no próprio texto que pensar que algumas situações são inviáveis, situações de encontro e tal. Então a gente tem que pensar já numa dramaturgia que seja possível a encenação, né? Virtual. E no caso eu tive a oportunidade de escrever 2 peças para o teatro virtual, né? Depois do Fim do Mundo Vem Sempre Outro Dia, que é um contexto distópico. Depois a gente vai falar do livro, acho que então já é um tema de interesse. Acho que também essa ideia de distopia é algo que povoa muito hoje o imaginário popular, o imaginário coletivo, assim, faz parte da ordem do dia mesmo. Até porque a gente tinha uma perspectiva, até acho que metade do século XX aí de utopia, né? De um futuro que era sempre promissor e muito... E aí, de repente, acho que virou a chave e a gente agora tem uma perspectiva de distopia e acho que, inclusive, diz respeito ao presente que a gente vive, né? Acho que a gente talvez já viva uma situação meio distópica. E, enfim, voltando sobre as peças, Depois do Fim do Mundo Vem Sempre Outro Dia é num contexto de extinção em massa, que a gente vivencia de fato a 6ª extinção em massa, dependendo da corrente científica, alguns apontam que seja a 7ª, né, porque uma delas alguns acreditam como extinção em massa e outros não. Então é a 6ª ou a 7ª, mas de fato a gente vive uma. Então a peça se passa num futuro pós essa extinção, que a humanidade se exilou do planeta em um outro planeta e aí agora, depois de alguns séculos, retorna à Terra para ver as condições, se é possível habitar novamente a Terra. Então, depois do Fim do Mundo Vem Sempre Outro Dia. E a outra peça, no contexto virtual, foi Exóticos. Nossa, essa peça foi... Como que muda muito a sua escrita? Porque a gente pegou que eu senti que no Exótico você... peguei a chave da dramaturgia para o digital, assim, porque o Exóticos parece que ela encaixou perfeitamente com a encenação, com o teatro digital. Você sentiu isso também? Eu acho que talvez sim. Talvez Depois do Fim do Mundo Vem Sempre Outro Dia, que era a primeira experiência, você ainda tem... você vai procurando soluções ali, né? Vai procurando alternativas para suprir essa ausência da presença, né? Então, aí no Exóticos, talvez a gente já tinha alguns caminhos abertos e que a gente já sabia agora como pisar ali, como tatear melhor. Então, eu acredito que sim, talvez Exóticos a gente já tenha conseguido executar melhor. E a dramaturgia é uma dramaturgia fragmentada, né? Então ela não tem muito essa unidade dramática, essa cronologia, né? Enfim, ela é mais, enfim, fragmentada mesmo, numa estrutura assim de mosaico e que vai construindo uma narrativa a partir de diferentes vozes e que trata, no caso do tema, dessa questão do exotismo, com que o mato-grossense, que Mato Grosso é visto principalmente pelo Eixos dos eixos lá. O eixo Rio São Paulo, pelo pessoal do Sudeste ali. Inclusive, essa peça foi encomendada para ser apresentada no Festival Dramaturgias em Tempos de Isolamento, que é um festival de São Paulo. E aí o pessoal chamou a gente, eu queria que vocês
fizesse uma peça para participar aqui, vocês aí de Mato Grosso, não sei o que, então é aquela coisa bem assim, vocês aí de Mato Grosso. Então, assim, não é muito uma questão de, como que eu posso dizer, o que o nosso teatro tem a dizer, enfim, não é essa questão, é muito mais, é de Mato Grosso, é interessante que tem alguém de Mato Grosso. É exótico. Então a gente brincou com essa questão do exotismo e do que beira em alguns momentos o caricato. Enfim, foi uma peça bem assim, debochada, irônica, sarcástica, eu gosto dela. Exótico foi mesmo. E aí, como que você avalia essa dramaturgia pro digital? Porque foi legal porque você conseguiu experienciar as duas coisas, né? Você avalia, como que você avalia essa passagem pelo teatro digital? O que você leva dessa escrita pro digital agora, pro um roteiro? Porque você também se aventura, né, no audiovisual. Agora você está com Fraternal, né, que é o seu primeiro projeto seu mesmo com audiovisual. É isso, Túlio? Na minha graduação na UFMT, né, de jornalismo, o meu TCC eu fiz um documentário sobre o Caxemir. Então, talvez esse tenha sido o primeiro, mas era um projeto universitário, né? Agora, mais assim, mais construído, com a técnica melhor trabalhada, enfim, mais profissional mesmo. Esse talvez foi o primeiro, sim. Que foi pela Aldir Blanc do município. E, enfim, em breve, acho que até o meio de dezembro, a gente deve estar fazendo o lançamento, mas a gente ainda não tem a data, não posso antecipar. E aí, sobre a pergunta de como a escrita para o teatro digital pode contribuir tanto para o cinema ou para outras áreas, eu acho que esse contexto da pandemia, não acredito que a gente volte para um normal e tal, acho que mudou. Nem existe, né? Mudou, a gente virou. Daqui para frente é outra coisa que a gente vai experienciando, até porque tipo, a pandemia também não acabou, né? E a maioria dos países pobres ainda convivem com a pandemia com um índice de vacinação assim, muito baixo, então é possível, sim, que tomara que não, mas eu não descarto a possibilidade de uma nova cepa e que a gente reviva tudo isso de novo, né? Então, acho que a pandemia só vai acabar quando todos os países estiverem vacinados, enfim. Então, nessa perspectiva de que a gente... e acho que pela própria constituição hoje do planeta e da humanidade, acho que vai ser cada vez mais comum também pandemias, enfim, grandes epidemias. Como as pessoas vêm se alimentando, se vestindo, o consumo ele está muito ligado à pandemia, né? Não, o consumo bem material, alimentação, toda a exploração, porque de minerais, né? Rios, essa poluição toda que a gente vive, ela está totalmente conectada. Então é isso que você falou. Sim. A gente vai vivendo outras pandemias, sempre vai ter, porque se a gente não se conscientizar e fizer alguma coisa. E o duro é que a gente sozinho a gente não consegue fazer nada, porque a indústria têxtil também, que é uma das mais poluentes aí, né? Tem várias outras, mas essa galera toda também tem que se conscientizar. Então, até o vestir hoje fala um pouquinho sobre essas pandemias aí que a gente vive. É aquela coisa, né? É uma questão de mudança de hábitos mesmo. Esses dias eu vi uma tirinha do André Dahmer, que é um congestionamento, e aí no futuro os congestionamentos vão ser só de carros elétricos. É basicamente essa a ideia. Não adianta mudar da onde consome, né? A fonte. Se não mudar os hábitos, sabe? Então a gente também tem que... É uma mudança cultural mesmo, para ser possível a sobrevivência da espécie. Eu tenho uma visão um pouco pessimista nesse sentido. Eu gosto de abordar essas questões de distopia, porque eu acho que a gente vive um período que talvez coloque em risco a nossa existência a médio e longo prazo. Mas, enfim, retornando na perspectiva da escrita, eu acho que essas ferramentas do teatro digital, o virtual, enfim, ela sempre vai ser, de agora em diante, né, ela sempre vai ser aplicável em outros contextos. O teatro em si, o teatro presencial, ele nunca mais, ao meu ver, vai voltar a ser
Então, até porque já não era, sabe? O teatro contemporâneo já fazia uso dessas tecnologias, Sim, já era... tinha, a gente já ouvia falar sobre o cyberteatro, né? Já eram pesquisas de 2005 falando sobre isso. Sim. Então, essas tecnologias já faziam parte do teatro contemporâneo. Enfim, essa hibridização das artes e a tecnologia como uma nova ferramenta já era uma realidade. Eu acho que a pandemia agora potencializou isso e criou outros gatilhos também, né, para a criação, né? Se eu posso fazer isso, pode, Sim. tipo, ficava muito naquele, igual a gente fala, aquela velha pergunta, você faz teatro ou é audiovisual, né? Sim. Que eu acho que é uma pergunta assim já deslocada do tempo, sabe? Não faz sentido ficar querendo... A gente estava falando aqui da segmentação e não sei o que, sabe? Não, eu acho que é interessante usar ferramentas do audiovisual no teatro, enfim, e fazer de acordo com a sua intenção narrativa, né? Se isso daí potencializar a narrativa, não tem por que não usar, e não tem por que depois, mas isso daqui está mais próximo do audiovisual. Que seja, então. Sabe? Sim, mas é o que eu tô querendo fazer no momento, né? Exatamente isso. Então você acha que vamos voltar lá naquela pergunta. Então você acha que a escrita do digital então potencializa as outras escritas e dialoga com elas? É isso? Sim, totalmente. Eu acho que instrumentaliza, sabe? São ferramentas de criação, mais algumas ferramentas dentro do leque de ferramentas que a gente já tem, né? Sim. De possibilidades narrativas, estruturais de texto. Acho que, enfim, é isso. São possibilidades que a gente tem que explorar. Muito bom. E aí você traz agora o Distopoesia, Distopoesia, que é composto por 70 poemas, é isso, Túlio? Como que foi criar? Você fala que você gosta dessa coisa distópica, né? Aí por isso que vem essa... Assim, eu nem sei se eu gosto desse porque eu acho que é mais uma coincidência, sabe? Aquela peça lá, Depois do Fim do Mundo Vem Sempre Outro Dia, foi a única peça com essa temática de distopia. E esse livro aí, apesar de chamar Distopoesia pós-apocalíptica, ele não trata também de poesia, isso quer dizer, de distopia. Esse daí é o título de um dos poemas. E aí, na hora de batizar o livro, né, é meio complicado, não tem uma unidade temática, assim, são poemas... E aí, enfim, por algum motivo relacionado à intuição, eu escolhi esse título, que é Distopoesia pós-apocalíptica. E qual que foi? Por que você começou a escrever? Foi seu primeiro livro de poesias? Como é que foi começar a pensar em poesia? É uma escrita diferente também, né? Do que o jornalismo é uma escrita, a dramaturgia, roteiro é outra, e a poesia é outro tipo de escrita. É isso, Túlio? Sim. Como que foi pensar a poesia e começar a escrever? Como foi isso para você? Olha, esses poemas desse livro são a partir de 2018, né? De 2018 até 2021. Inclusive, só pontuar que é pela editora Brilho Coletivo e é pelo edital do MT Nascença, né? Da Aldir Blanc estadual. E, no caso dessas diferentes linguagens, né? Jornalismo, poesia, dramaturgia, roteiro... São diferentes mesmo, são totalmente diferentes, cada uma tem seus códigos, né? Mas, enfim, são possibilidades, assim, ao mesmo tempo que elas são totalmente diferentes, elas também se encontram, sabe? Se atravessam. Então, no caso da poesia, eu escrevo algumas poesias já há um bom tempo, sabe? Até porque eu comecei escrevendo... as músicas da Banda dos Heróis que a gente já tem... Eu ia falar isso, se conecta com as músicas, né? As músicas a gente já tem a banda há 10 anos, né? Tipo, começou em 2010, 2011. E começou quando o Marcos Vinícius começou a musicar alguns poemas. E então, naquela época eu já tinha alguns poemas, e nunca deixei de escrever, mas às vezes escrevo mais, às vezes escrevo menos, assim, depende do período também da vida, enfim, do que você tem de obrigações, né? Então, de 2018 para cá, eu consegui reunir esses daí que eles têm característica comum entre eles, que eles são todos curtinhos, são todos de uma página, são assim, é um livro de meia horinha você termina ele.
E Túlio, a poesia também veio, esse livro veio num lugar de conseguir colocar no papel alguns anos já de escrita de poesia. Então, você viu com a oportunidade desse DMT Nascente de colocar, poxa, vou ter ali o meu primeiro livro de poesia, mas você viu como uma oportunidade de estar colocando tudo isso junto? Como é que foi? Olha, de juntar tudo isso, de fazer essa juntada de poesias aí, que é 2018, é tempo, né, já. Uhum. Para ver que eu não tenho uma produção poética assim muito, né? Eu escrevo de vez em quando surge alguma coisa. Eu não tenho muito aquele compromisso, tipo, vou escrever um poema por dia ou por semana, ou enfim, que seja. Tem pessoas que têm uma compromisso mesmo, que eu acho Sim. que é interessante ter, mas comigo não funciona assim, não. Quando vem alguma coisa eu anoto ali, de repente eu dou continuidade. E aí quando veio a possibilidade do edital, aí eu fiz esse apanhado ali, né? Juntei tudo e falei, olha, dá para montar um livro. E aí escrevi o projeto e felizmente foi selecionado. Foi contemplado, né? Foi agora, né, o lançamento do livro, teve até os heróis lá cantando. Sim. Foi na Casa Cuiabana, é isso? Foi. Foi dia 14 agora. Final de semana passado. E foi assim, foi bem legal, bem bonito, sabe? Começou às 4 da tarde, foi até umas 9, então a gente pegou o período final da tarde até o começo da noite, foi um entardecer bonito, deu uma chuvinha ali. Foi poético, então. Poético, né? Deu uma chuvinha. Foi gostoso, bem gostoso. Enfim, foi prazeroso, especial, né? É prazeroso você poder conseguir publicar, enfim, né? Ah, que bom. A gente fica muito feliz com o seu crescimento, tanto dentro do teatro, mas também com a banda, com a sua história mesmo na arte aqui no Mato Grosso. Eu acho que você é um artista que vem para contribuir muito com as pessoas, um artista muito generoso mesmo. Você vê que tem esse lugar de doação, de generosidade com os outros artistas, e a gente que acompanha fica muito feliz de ver o seu trabalho mesmo, das coisas que estão circulando na cidade. O Gustavo, eu aqui, o Cultura Livre, torce por você bastante, a gente é muito fã do seu trabalho. A gente agradece muito mesmo, porque, nossa, a gente vê que é um trabalho feito com muito carinho e que também tem esse lance de troca, de generosidade com as pessoas. Muito bacana, Túlio, parabéns mesmo pelo trabalho. E aí eu acabei falando do Fraternal, né, agora há pouco, mas voltando lá no Fraternal, né, que é sua segunda experiência aí com audiovisual. Então, também aprovado pela Lei Aldir Blanc Municipal, é isso? Isso. Olha, obrigado, Elô, obrigado mesmo. Para quem não sabe, a Elô foi a diretora do meu primeiro texto encenado no teatro, que foi Incômodo. Verdade. Então, a gente já tem essa parceria. A gente trocava bem, né? A gente trocava bem, foi tranquilo. Então, essa admiração é recíproca, que eu admiro muito o seu trabalho também. E, enfim, sobre o Fraternal, foi aprovado pela Aldir Blanc do município, né? O livro foi pela Aldir Blanc do estado, o filme do município. É produzido pela Terra do Sol Filmes. O produtor executivo é o Leonardo Santana, tem toda uma equipe por trás, assim, que, enfim, falar só alguns nomes aqui, mas porque cinema é coletivo, né? Eu acho interessante acreditar todos. Com certeza. Aí a Vera Capilé é a protagonista e o Romeu Benedicto também, são os dois protagonistas, né? Ela faz a mãe e ele o filho. É uma história no contexto da pandemia, né? Os dois vivem numa casa no Centro Histórico de Cuiabá e a mãe acabou de voltar do hospital, né? Estava entubada e acabou de voltar para casa bem debilitada. Então ele tem que cuidar dela e aí nesses cuidados se revela uma relação bastante complexa e, enfim, como é um curta, também não posso dar muito. Tudo. Esse é só meio que a sinopse. Sim. A partir disso... Aí as coisas vão acontecendo, aí a gente assiste, né? Sim, aí eu convido vocês para assistirem, vai ser, acho que até metade de dezembro a gente vai estar fazendo o lançamento. E, enfim, tem toda uma equipe fantástica por trás aí. A Ana Magalhães na direção de produção, o Kelvin Queiroz, diretor de fotografia, a Tati Horevich, preparadora de elenco, enfim.
Então, uma galera de peso aí junto com vocês e fazendo, né, acontecendo aí o Fraternal. Então, a gente já convida nas suas redes sociais, provavelmente, né, Túlio Paniagua, você vai estar lá divulgando, né, a data de estreia, né? Então, gente, fica com a gente no próximo bloco que a gente fala um pouquinho mais com o Túlio Paniagua. Até breve.